Olá, queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça, a paz e o amor de Deus permaneçam conosco. Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Compartilho com vocês a leitura do nosso Gotas de Orvalho, que hoje, na sua reflexão, assim nos diz. O trabalho foi criado por Deus antes da queda e antes do pecado, mas foi após a queda, após o pecado, que as coisas ficaram ruins. O texto bíblico indicado para a nossa leitura, o livro de Gênesis, capítulo 3, os versos 17 a 19. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Amados irmãos e irmãs da fé, muitas vezes nós tratamos o pecado como um problema de pouca importância. Há muitos cristãos que menosprezam a ideia do pecado, a ponto de não se importarem com ele. Muitos imaginam assim: depois de cometer um erro, um pecado, é só pedir perdão e pronto. Tudo se resolve, estou perdoado, com a conta zerada e posso pecar, errar novamente. O capítulo 3 do livro de Gênesis tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar sobre o pecado, mas também sobre as suas consequências. E a maior e mais grave de todas elas foi o rompimento da comunhão entre Deus e o ser humano. O texto de Gênesis 3 nos diz isso, que depois de haver pecado, Adão e Eva, eles se esconderam da presença de Deus. Quando perceberam que Deus estava chegando, se aproximando, Adão e Eva, o homem e a mulher, em vez de sentirem alegria, eles sentiram medo, desconforto e vergonha. Ao invés de se alegrarem por se encontrarem novamente com o seu Criador e desta maneira também fortalecerem a sua comunhão com Ele, desfrutarem da sua presença, eles tomaram a iniciativa de se esconder. Com isso, evidenciando que realmente esta comunhão com o Criador havia sido quebrada. O fato é esse: o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado nos impede de enxergar Deus como gracioso e misericordioso e ter prazer em estar na sua presença. O pecado, por sua própria natureza, ele produz essa separação de Deus e traz consigo as trevas, a ignorância, o erro, o engano, o medo, o sentimento de culpa, a miséria, a escravidão. A inimizade que o pecado provoca entre nós, você e eu, entre Deus, ela é real. Ela traz consequências muito tristes para as nossas vidas. O texto de hoje, ele nos convida a reconhecermos isso, reconhecermos o nosso fracasso. Nós fomos criados por Deus para lhe glorificar através das nossas vidas, mas nós falhamos. Reconhecer que o pecado, ele nos traz a morte, não somente física, mas também a morte eterna. A boa notícia, a boa nova do Evangelho é que Deus em Cristo, Ele mesmo providenciou um caminho eficaz
para resolver este grande problema. O próprio Deus em Cristo, tendo morrido em nosso lugar na cruz, suportado toda a nossa dor e aflição, Ele ganhou para nós o perdão de todos estes pecados. É esta mensagem que podemos carregar conosco. Nós somos pecadores, o pecado nos afasta de Deus, mas que o próprio Deus em Cristo encontrou um caminho. E que por isso possamos tratar o pecado como algo sério. Ele existe, ele nos afasta de Deus. Por isso é necessário um coração marcado pelo arrependimento, pela busca sincera do amor, da graça e do perdão de Deus. E que isso hoje possamos novamente experimentar. Amém. Oremos. Querido e eterno Deus, reconhecemos que o nosso pecado nos afasta da Tua presença, do Teu amor e salvação. Que nós falhamos todos os dias, mesmo quando desejamos acertar. Mas em Cristo fomos perdoados, reconciliados, e este perdão, esta paz e amor podem se renovar em nossas vidas e corações a cada novo dia. Quando há o desejo pelo perdão, quando há o arrependimento verdadeiro e sincero. Abençoa-nos, Senhor, com esta palavra, e que, perdoados, experimentando a Tua salvação, possamos também viver esta reconciliação aqui neste mundo. Isto te pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. E que a paz, o amor, as bênçãos de Deus permaneçam conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia.